Graça e paz, vamos continuar falando sobre a obra de Deus que é realizada pelos seus escolhidos. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus escolhe alguém, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São escolhidos para uma obra. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que for escolhido vai assumir então um ministério, uma obra que é basicamente trazer a palavra de Deus, a palavra dos céus, para a terra. Recebe de Deus e transmite. É também ser transformado em um profeta. Por isso, a Bíblia nos fala da escola de profetas. E estamos aqui também trabalhando nesta visão, instituindo esta escola de profetas. São aqueles escolhidos que vão receber diretamente de Deus, vão ter a palavra nele pelo batismo com o Espírito Santo, e esse Espírito que vem habitar em nós vai nos dar a mente de Cristo, vai escrever a palavra em nosso coração, vai falar através de nós. Então nós somos transformados, nós somos profetas. Nós vamos ao templo da religião instituída, nós nos comunicamos, ensinamos, trabalhamos lá, porém, o nosso ministério vai muito além disso. É um ministério nas casas, é um ministério de oração, é casa de oração, é o lugar onde o Espírito Santo está trabalhando como numa escola de profetas. É onde o Espírito Santo vai dando a direção, onde ir, o que falar, para quem falar, qual a estratégia. É algo que o Espírito Santo trabalha conosco, que o templo, a religião não conhecem, não entendem. Porém, nós assumimos a religião, seja a missa católica, seja o culto evangélico, seja lá na tradição judaica, lá na sinagoga, como era aqui no tempo de Atos dos Apóstolos. Então nós andamos, estamos neste meio, estamos no meio que abre a porta enquanto dão oportunidade, estamos aí trabalhando, frequentando estes lugares de culto, de missa, de adoração, o nome que quiser dar no mesmo sentido, de ensinar a palavra de Deus. Porém, o nosso ministério vai muito além disso, é um ministério profético. Temos uma intimidade diretamente com o céu. Não passamos, geralmente não passamos exatamente pela doutrina, pelo dogma religioso da denominação, por essa identidade. Por essa identidade nós não comungamos, nós não nos referemos, não estamos trabalhando por isso, nós trabalhamos diretamente pelos céus, diretamente por Deus, nós somos profetas de Deus. Então isso é o que aconteceu aqui no período apostólico e é o que vem se repetindo. Há sempre uma religião instituída com religiosos, com cargos, com as suas intenções, com os seus interesses, que não conhecem exatamente a palavra profética. E há, neste meio, estão atuando os escolhidos de Deus, que não brigam por cargo, não trabalham visando o lucro, o dinheiro, mas trabalham realmente para a glória de Deus, são batizados com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho lembrado aqui que veio uma bola de fogo, como um meteoro, do céu e veio sobre mim. Quando ele se chocou comigo, eu comecei a falar em outras línguas, falei todas as línguas dos homens, todas as línguas dos anjos, falei toda a palavra de Deus, preguei, o Espírito Santo começou a dirigir meus passos, dirigir meus gestos, dirigir minha boca, dirigir minha palavra, meu pensamento, meu conhecimento, me dando todo o entendimento. Então aquela bola de fogo, aquele meteoro, ele tinha todo este conteúdo. O símbolo da visão de um meteoro vindo pelo espaço sideral em minha direção diz que os céus estavam mandando sobre a minha vida todo o conhecimento necessário, toda a revelação, tudo que precisa ser ensinado, tudo que precisa ser falado sobre a vida, sobre a vontade de Deus, sobre como agradar a Deus. E vem então o batismo com o Espírito Santo e ao mesmo tempo eu começo a falar. Então vem do céu e vai sair da minha boca todo este conhecimento. Assim é a escola de profetas.
Não é uma escola da letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. É uma escola do espírito. É uma escola espiritual. É para sermos homens e mulheres espirituais, que temos discernimento, conhecimento das coisas do céu. O céu desceu e está habitando em nós pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, que nos é dado para nos dar todo este conhecimento. Então hoje vamos continuar aqui em Atos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 39, que diz assim: Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Exatamente, é obra de Deus. Diz aqui o versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então é uma obra. É pela obra. Atos dos Apóstolos, podemos também traduzir como um sinônimo de obras. Atos, obras dos apóstolos. Então, para realizar uma obra, escolhidos, é uma escola de profeta. Jesus, quando chama os seus apóstolos, ele também está instituindo uma escola de profetas. E nós fazemos parte também agora dessa escola atual de profetas de Deus. Se é de Deus, não podereis desfazê-la. É de Deus, veio do céu. Veio a bola de fogo, veio o meteoro. Ali, na consistência desse meteoro, o que estava ali incandescendo era todo o poder de Deus, todo o conhecimento de Deus, toda a obra de Deus. É de Deus, veio do céu para trazer, para que seja proclamada a palavra de Deus, a revelação dos céus para a terra. É isso que Deus quer, é isso que Deus está fazendo. Foi isso que Deus fez ali com os apóstolos na escola de profetas criada por Jesus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então vejam bem, eles então vão falar a palavra de Deus, não aceitam ali os açoites como reprimenda ou como forma de controle para que eles reconhecessem o poder do conselho ou dos sacerdotes ou das autoridades que lhes dariam um salário, talvez, uma posição, lhes dariam uma boa entrada e saída dentro da sociedade, não os lançariam na prisão, mas eles têm Deus, eles têm a obra de Deus, aquela obra é de Deus. Eles são batizados com o Espírito Santo. Eles são como eu, receberam fogo. Eles sabem que tem o fogo. O fogo de Deus, o Espírito Santo, fala com eles. Então eles não vão se sujeitar a homens. Eles não vão parar de falar. Porque os homens os açoitaram, porque os ameaçaram, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então sentiram a ameaça, nós vamos tirar privilégio, nós dominamos o comércio, nós dominamos o emprego, nós dominamos a saúde pública, isso tudo pode ser retirado de vocês, mas eles vão obedecer a Deus e Deus vai cuidar deles. Deus vai os enviar para um lugar, vai trazer para outro, vai mandar fazer de tal forma e Deus vai abrir as portas, Deus vai cuidar deles, eles vão continuar servindo a Deus. O Espírito Santo está falando com eles constantemente, está dando estratégia, está mostrando a sabedoria, está mostrando que ele supre necessidades, que ele realiza milagres, que ele abre portas. Eles vão confiadamente continuar realizando a obra, porque essa obra é de Deus, ela não pode parar. O Espírito Santo está testificando com o Espírito deles, que eles são filhos de Deus e que Deus está ali. Através do Espírito Santo, Deus está cuidando, Deus vai conduzir em vitória. Então, o versículo 42 diz isso, e todos os dias, no templo e nas casas. Veja que o ministério do profeta. Você, por exemplo, vai domingo ao culto. Sim, lá está, né, toda uma formalidade,
para agradar homens, mulheres, crianças, famílias, pessoas simples, pessoas que não querem compromisso, pessoas que não querem espiritualidade. Então há ali um espaço do templo, um espaço familiar, um espaço metodista, batista, presbiteriano, católico, seja de qual denominação for, procurando agradar a pessoa, o homem, a carne, o lúdico, o simples, o leve, sem maior profundidade, sem maior compromisso. Mas eles vão ao templo e ali eles têm a sua oportunidade, ali os profetas estão falando. Ali tem profetas, ali tem escolhidos. Mesmo que diga que virá o noivo e 5 vão entrar com ele para as bodas e 5 vão ficar de fora. Então é uma realidade, há todo um contexto, poderíamos aqui trabalhar, explicar, mas não é exatamente o tema deste momento. Mas eles estavam todos os dias no templo, apesar do que fosse o templo de Jerusalém, apesar do que acontecesse lá, apesar do que fosse certo, que já não fosse mais certo, muitas coisas corretas, muitas coisas que eram doutrinas de homens, que Jesus dizia, mas eles estavam no templo todos os dias. Então tinham oportunidade. E nas casas. Então, talvez nas casas funcionasse a escola de líderes, funcionava certamente a escola de profetas. Ali Deus falava, ali Deus mandava, ali o Espírito Santo orientava, guiava, dava a palavra, dava a direção. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam ali, às vezes um alpendre, às vezes um cenáculo, às vezes uma varanda, às vezes um quarto, às vezes um quintal, às vezes no pátio. Eles estavam ali ministrando perante o Espírito Santo, aguardando a revelação do Espírito Santo. Eles são profetas, estão numa escola de profetas. Eles só vão sair, só vão viajar em obra missionária e só vão falar quando o Espírito Santo falar e aquilo que o Espírito Santo os orientar que falasse. Eles são profetas. Eles não falam de si mesmo, não falam o que querem, eles falam o que Deus manda, o que Deus quer. E eles têm o Espírito Santo para mover sempre, diariamente também. Não cessavam de ensinar. Exatamente, o dom é o dom da palavra, é o dom do ensino, do conhecimento, da sabedoria, da revelação das coisas de Deus. Não cessavam de ensinar e de anunciar, de pregar, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus vai mandar os pregadores para anunciar as boas novas. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Espírito Santo vai conduzindo esses pés para anunciar a mensagem do céu. Não é a mensagem da denominação, não é o dogma lá do templo, da religião X ou da denominação Y. É anunciar a palavra que vem do céu, do Espírito Santo, a palavra profética. E tanto é que o complemento de Atos 5 diz de anunciar a Jesus Cristo, o Messias, o que batiza com o Espírito Santo. Tem que ser Jesus Cristo, por isso Lucas escreve de anunciar a Jesus Messias, Jesus Cristo, o que batiza com o Espírito Santo. O que é ungido, recebeu o Espírito Santo, está à direita do Pai, herdeiro, filho de Deus, servo de Deus, recebeu esse privilégio de estar à direita do Pai, recebe lá no céu, assim que ele chega lá, o Espírito Santo e derrama imediatamente, porque foi a promessa, é o Espírito da promessa. A promessa de que quando ele recebesse lá a sua herança, começasse a receber, ele já derramaria sobre a igreja, sobre nós, sobre os que creem no seu nome e se tornam profetas, então, na escola de profetas, para que marcasse já toda essa perspectiva. Jesus já chegou no céu, já começou a receber a herança e ele prometeu compartilhar conosco. Nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos com Cristo. Somos co-herdeiros de toda a riqueza dos céus que o Pai lhe entrega, ele reparte conosco. Ele quer isso, ele nos salvou para isso, para compartilhar com ele a herança, a riqueza do céu. Vamos agora, então, abrir aqui a palavra para mais um momento de revelação da formação, da criação de uma escola de profetas. Em Gênesis 32, Jacó. E vamos ver que a escola
como nós falamos no estudo anterior, vai nos dizer que a escola, ela começa com oração. É uma escola de oração, é uma casa de oração. Mesmo quando Deus revela a Salomão, revela a Davi, que a sua casa seria casa de oração para todos os povos, e assim é consagrado, Davi consagra, prepara e Salomão edifica. Davi levanta o material, Salomão edifica e Deus fala, será casa de oração. Quando Deus diz será casa de oração, é também dizer será casa de profetas. Por quê? Porque justamente esse elo, este vínculo do homem com os céus, se dá pelo ministério profético. Então, quando nós temos pessoas orando, nós vamos ter pessoas recebendo também a resposta, ouvindo de Deus, falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Quando isso acontece, surge um profeta. O profeta é formado. Então, toda a ligação com Deus, desde Abel, desde o princípio, é uma escola de escolhidos, é uma escola de profetas. Por isso estamos aqui ampliando a visão. Falamos que a cada dia o Espírito de Deus vai trazer algo novo aqui. Ele já me falou isso, eu estou passando esta palavra profética do Espírito Santo, de que a cada estudo vamos aprender algo a mais, que o Espírito Santo tem coisas tremendas, tem toda a revelação de Deus, tem todo o conhecimento da palavra de Deus para você, para nós. E eu estou aqui trazendo essa mensagem que eu recebi. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou entregando. Veio como esse meteoro com todo este potencial de fogo, de conhecimento para ser transmitido aqui na terra. Então vamos lá, Gênesis 32, versículo 1 diz assim, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Então veja, Jacó está em um caminho ainda, como Jacó, e os anjos de Deus estão observando toda essa trajetória, todo esse movimento. E é verdade, os anjos nos acompanham. Já vi a cidade dos anjos, já estive lá e vi como visores, onde todos os anjos vão acompanhando todos os movimentos da terra, de todos os homens, e cada homem tem um anjo que vai acompanhando, e o anjo é enviado para livrar, para guardar, para proteger, para trabalhar. Há sempre os anjos de Deus ao nosso redor, e há uma cidade específica para os anjos, habitação dos anjos, um lugar dos anjos, como se fosse um céu dos anjos. E eu já andei por esse espaço e conheço muitos detalhes. E eles ali, então, quando vem um movimento, alguém amando a Deus, alguém buscando a Deus, alguém com uma vida, com um passo na direção de Deus, que há essa conferência, esse discernimento no céu, desse movimento na terra do nosso coração, da nossa mente, em busca de Deus, em oração, começa a haver essa ligação. Então os anjos começam a se aproximar, a presença de Deus, você começa a sentir, você começa a dar um passo em direção a Deus, buscar em oração, buscar conhecer a Deus, ter o propósito ardente, mais forte, cada vez mais forte, de fazer o bem, de servir a Deus, de não desobedecê-lo, de não praticar o mal, de não pecar contra ele, mas de amá-lo e servi-lo. E há todo um movimento, há toda uma resposta do céu para a sua intenção, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o amarei, o guardarei, livrarei e lhe mostrarei a minha salvação. Então já começa a vir este meteoro, já está sendo preparado para você, de acordo com o seu movimento na direção de Deus. Busque a Deus, ame a Deus, clame a Deus, procure conhecer a Deus, tenha o propósito de amar a Deus, de fazer apenas aquilo que agrada a Deus, de ser amigo de Deus. E Deus vai te dar a resposta. E aqui Jacó já começa a ter essa resposta. Versículo 2. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então, realmente, o exército de Deus já está te acompanhando, Jacó. Os anjos de Deus estão te encontrando. Você está indo na direção de Deus. Deus está vindo na sua direção. Nós buscamos a Deus. Nós queremos a Deus. Nós desejamos estar mais perto de Deus. E Ele vem, Ele responde.
e vem estar mais perto de nós. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então nós temos aqui, realmente esse processo é o processo do escolhido. Então Jacó está sendo escolhido no lugar de Esaú, assim como Abel foi escolhido no lugar de Caim, porque Deus se agradou da obra das mãos de Jacó, e agora Deus está se agradando da oração de Jacó. Toda escola de profetas, toda escola de escolhido, todo escolhido, ele vem da oração, vem dessa comunhão com Deus, dessa busca a Deus. Preciso dar este passo, é um sinal do escolhido. Abel agradou a Deus, tanto pela sua oferta, quanto pelo culto, quanto pela sua vida, pela sua oração. Agora também, Jacó está se aproximando de Deus, está sendo escolhido por Deus, porque ele ora, ele teme, ele não é como Esaú, ele não é como Caim, ele é como Abel. Então Deus já está escolhendo Jacó. Porém, o que acontece? Jacó havia lutado primeiramente contra o seu pai, que queria dar a bênção para Esaú. Então Jacó se alia à sua mãe, realiza um plano, uma estratégia, cumpre, é corajoso, enfrenta, e ele consegue receber a bênção do pai. Mas de uma forma enganosa, o pai não sabe que deu agora a bênção a Jacó, mas não tem como voltar atrás. Toda a comunidade é comunicada, a mãe é testemunha, os que estavam lá são testemunhas de que realmente Isaque deu a bênção para Jacó e ninguém mais pode tirar ali na terra. Então, na sua terra, o abençoado, o herdeiro principal, não é mais Esaú, que havia sido considerado o primogênito, saiu primeiro, foi o primeiro no parto de gêmeos, mas o pai reconhece que, até por terem sido gêmeos, e pela vontade da mãe, por toda uma sequência de revelação à mãe, a mãe sente que Deus quer que Jacó receba essa herança da primogenitura, que seja o escolhido do pai. Isso ele já conseguiu. Porém, falta para ele, agora, uma coisa: o reconhecimento de Deus. E um reconhecimento ainda de Esaú, que ele ainda não sabe se Esaú aceitou essa situação. Então Esaú poderia matá-lo. Se Esaú consegue matá-lo, encontra em uma situação de vulnerabilidade, o mata, então já não há mais o herdeiro Jacó. O herdeiro, a herança vai passar para Esaú. Então Jacó tem que viver, tem que sobreviver àquele enfrentamento. Então, ele ainda não tem certeza, ele ainda não tem uma palavra de Deus. Ele já conseguiu
a herança, já conseguiu ser o primogênito reconhecido pelo pai, pela mãe, pela sociedade. Ele ainda não tem de Deus. Então, em um momento, está tudo como que preparado, até mesmo na consciência de Jacó, para que aconteça o que a lei sobrenatural, a lei de Deus, determinaria, que o certo seria Esaú. Jacó é o suplantador. Jacó enganou o pai. Então Jacó venceu o pai, mas Jacó ainda não venceu a Deus. Jacó ainda não venceu a determinação de Deus, de que quem nasceu primeiro foi Esaú. Então, aparentemente, a sequência dessa história seria a morte de Jacó e Esaú retomando a primogenitura. Porém, como Jacó está orando, Jacó está clamando, Jacó está tendo o acompanhamento dos anjos, os céus estão observando as obras, as atitudes, as ações, tanto de Esaú como de Jacó. Então já está havendo uma conversa, está havendo uma situação no céu favorável, dando a graça, agraciando Jacó, acompanhando Jacó. O exército de Deus já está acompanhando Jacó. Os anjos já encontraram Jacó. E agora, nesse momento, diz aqui o versículo de número 24: Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a conjuntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Neste momento é um clamor tão profundo que Jacó vence a Deus. Jacó quer a bênção da primogenitura. Jacó quer a sua bênção confirmada pela voz de Deus. Ele já tem do pai, já tem da mãe, já tem da sociedade, mas ele tem uma consciência de que ele quer realmente servir a Deus com toda a autoridade. Ele quer que isso fique registrado. Isso precisa entrar na palavra de que realmente o herdeiro, o escolhido, o que vai reformar a nação através da oração, através desse estilo de vida, da liderança, da escola de líderes, é Jacó. Então, Jacó luta, Jacó já estava atraindo a presença de Deus, atraindo a presença do exército de Deus, dos anjos de Deus. Agora, quando o anjo se encontra com ele, porque ele invoca, porque ele ora, porque ele pede, porque ele clama, então ele vem. Deus vem. E Jacó ali luta com Deus. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu quero a bênção completa. Eu quero ouvir de você, eu quero ouvir de Deus, quero ouvir do anjo do Senhor, de que eu sou o herdeiro, de que eu sou o abençoado, de que eu sou o escolhido para este ministério, para dar continuidade a essa escola de profetas em Israel. E então no versículo 27 está escrito assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele já havia lutado com o pai, já havia lutado com a sociedade, lutou depois com o sogro, lutou agora, estava para vencer, lutando contra Esaú, estava se defendendo para não morrer. Ele queria a bênção, ele queria servir a Deus, ele queria adorar a Deus, glorificar a Deus. Ele queria realmente propagar a palavra verdadeira de Deus, não a palavra da religião judaica, não a palavra de uma denominação, não a palavra de um homem que fez alguma coisa, mas que falhou em tantas outras coisas. Ele queria realmente trazer a palavra revelada, a palavra do Espírito de Deus, a palavra de Deus, a verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a bênção do escolhido, essa é a bênção da escola de profetas. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse,
por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Então, abençoou significa você foi escolhido. Você recebe a herança. Agora você é reconhecido como herdeiro, não só por Jacó, não só lá pelos líderes da sua sociedade, da sua casa, da família da sua esposa, mas agora por Deus. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então ele foi abençoado, ele foi escolhido, ele agora tem a sua alma salva, cheia do Espírito Santo. Ele agora vai dizer a verdade, vai anunciar a glória de Deus em espírito e em verdade, não mais falsificado, não mais temeroso, não mais para agradar instituição humana, salário humano, dom humano, gratificação financeira humana, mas realmente para servir a Deus em espírito e em verdade, da maneira certa, na direção do Espírito Santo, na escola de profetas, uma escola espiritual em que ele vai levar esta mensagem. É assim que se serve a Deus, é assim que se adora a Deus em espírito e em verdade. Então, mais uma escola de profetas aqui sendo criada em Peniel por Jacó, que agora passa a se chamar Israel, porque ele lutou contra o homem, lutou contra o pai, lutou contra a sociedade, prevaleceu e agora lutou contra Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero ser reconhecido por Deus como primogênito, como herdeiro da promessa, como que vai dar continuidade a essa escola de profetas, dos verdadeiros adoradores, dos que adoram a Deus em espírito e em verdade. São estes os que Deus procura, os verdadeiros profetas, que realmente receberam do céu o Espírito Santo como uma bola de fogo que veio habitar dentro de nós e vai transmitir a verdade. São estes os escolhidos de Deus. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido, para lembrar do profeta, lembrar da mensagem, lembrar da adoração em espírito e em verdade, lembrar da oração, do clamor, e que quando oramos e buscamos, a resposta vem. O Espírito de Deus virá, ele chega a nós, habita em nós, encontra uma casa para morar e mora eternamente conosco. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Cristo. Amém.